quinta-feira da sexta semana do Tempo Comum. Continuamos a rezar com a ajuda da Carta de São Tiago. Agora passamos ao capítulo 2, versículos de 1 a 9. A primeira parte desta leitura nos diz uma das verdades mais fundamentais da nossa fé, que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Não devemos tratar uns melhores do que outros, porque têm mais, e outros desprezamos porque não têm nada, porque são pobres. A fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas, escreve São Tiago. Pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com um anel de ouro no dedo e muito bem vestida, e também um pobre com sua roupa surrada. E vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo: vem sentar-te aqui à vontade, enquanto dizeis ao pobre: fique aí de pé. Ou então: senta-te aqui no chão, aos meus pés. Não fizestes então discriminação entre vós? Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros no reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desprezais o pobre. Ora, não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam contra o nome sublime invocado sobre vós? Entretanto, se cumpris a lei régia conforme a Escritura, amai vosso próximo como a vós mesmos, estais agindo bem. Mas, se fazeis diferença entre as pessoas, cometeis pecado, e a lei vos acusa como transgressores. Tiago é muito concreto, como nós dissemos desde o início, e ele toca pontos fundamentais da nossa vida. Hoje é dia de nós fazermos uma revisão dos nossos relacionamentos. Quem são os nossos amigos? Quem são as pessoas com as quais nós passamos a maior parte do nosso tempo? Quem são as pessoas a quem nos dedicamos? Por quem lutamos? É uma pergunta fundamental. E se olhamos para o exemplo de Jesus, desde a sua encarnação, como ele escolheu nascer pobre em meio aos pobres, nós vamos compreender que a nossa vida precisa de muita conversão para que nós possamos dizer somos seguidores de Jesus Cristo. O Evangelho de hoje, Marcos capítulo 8, 27 a 33, é um evangelho muito especial que volta várias vezes durante o ano, porque trata-se de algo fundamental. Quem é Jesus na tua vida? Essa pergunta foi feita por Jesus aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Em um momento de uma grande crise, onde os discípulos já não estavam assim seguindo verdadeiramente o Senhor. Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então Jesus coloca a pergunta direta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Resposta correta,
aparentemente de quem percebeu isso. Mas o Evangelho prossegue. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. E em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. É o primeiro dos 3 anúncios da paixão no Evangelho de Marcos. Ele dizia isso abertamente, anunciou abertamente a sua paixão. E o mesmo Pedro, que havia dito, tu és o Messias, tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus então voltou-se, olhou para Pedro e repreendeu, dizendo, vai para longe de mim, Satanás. Chamou Pedro de Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Vejam bem, caros irmãos e irmãs, a importância desse Evangelho na nossa vida. Somos nós capazes de reconhecer Jesus como Messias? Mas que tipo de Messias? Messias que vem para realizar as minhas vontades? Ou aquele que vem trazer a salvação de um modo novo, inesperado, de um modo humilde, colocando-se a serviço e dando a vida por amor? Pedro foi repreendido duramente. Tu não tens os pensamentos de Deus, mas sim pensas como os homens. Em outras palavras, Pedro, tu não és capaz de perceber a grandeza daquilo que eu vim fazer, que está no dar a vida, na compaixão, na misericórdia, e não na glória e no poder, no sucesso. Vamos pedir ao Senhor nesse dia que também cada um de nós possa dar a nossa resposta pessoal. Quem é Jesus para mim na minha vida? E que aprendamos de Jesus a não fazer acepção de pessoas, a não tratar uns melhores que os outros. Todos são dignos da mesma filiação. São filhos e filhas de Deus. Sejam ricos, sejam pobres, tenham um poder, uma influência ou estejam à margem da sociedade. Antes, Jesus foi atrás daquelas ovelhas perdidas. Peçamos ao Senhor a graça de fazermos o mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.